Mas eu acho que a gente pode abarcar boas experiências e conhecimentos aqui, né? Porque eu sou Sim, iniciante, como eu te disse, eu sou iniciante na escrita, eu sou iniciante em docência, eu dou aula no presídio estadual feminino em Goiânia, de literatura e escrita criativa também. sensacional, hein, Luciano? É, não, Sensacional. ótimo. Depois der certo, eu quero te levar lá. Vamos lá. E também sou iniciante na escrita, né? Pretendo publicar livros aí Uhum. futuramente, já estou me preparando para isso. E sou iniciante também na leitura. E eu sou um leitor em formação. Claro que ninguém vai dizer que é um leitor formado, né? O Rubem Lógico. Fonseca, que faleceu essa semana, se nós perguntássemos para ele terça-feira agora se ele era um leitor em formação, ele ia dizer que sim, né? Mas quando eu quero dizer que eu sou um leitor em formação, eu quero dizer em termos de maturidade, né? Então eu tenho aí, desde que eu comecei a fazer letras em Goiatuba, eu estou em Goiatuba agora, que é a minha cidade, Uhum. interior de Goiás, mas eu moro em Goiânia e estou sempre aqui. Mas eu comecei o curso de letras aqui em 2013, e lá que eu comecei a ler os clássicos. Eu já tinha alguma leitura de clássico, né? Mas eu tenho outras leituras, né? Em outras literaturas. Mas a leitura de clássico tem 7 anos. Então eu estimo que aí uns 5 ou 10 anos para ter uma certa maturidade nessa leitura. Então acho que esse tema foi perfeito para a gente aqui. Eu Então, acho a escolha desse tema, na verdade, não é à toa, né, Luciano? Porque, assim, primeiro que você já tocou em vários aspectos interessantes do que é a construção de uma vida literária, não no sentido de alguém que viva só disso ou só para isso, mas de alguém que está construindo, digamos assim, o seu itinerário de leituras. Que é o seguinte, a questão da pessoa em formação, antes de eu começar a falar exatamente assim, mais ou menos o que eu tinha planejado, é que todo e qualquer pessoa, até o fim da sua vida, até o seu último suspiro, será um leitor em formação. Né? Naquele livro A Ética de Aristóteles, o Aristóteles fala uma coisa muito interessante, né? Que a felicidade do ser humano ela só pode ser medida, só é possível que você julgue se um ser humano foi feliz ou não no momento da morte dele. Porque é no momento da morte dele que você pode julgá-lo, pode julgar se a vida, se ele teve uma vida vivida em plenitude, ou seja, uma vida com significado para aquele sujeito, né? Ou se ele não teve. o E se a Ítalo gente cita faz isso, né? O o Ítalo Ítalo Calvino Calvino, cita né? isso lá. Eu comecei a ler o Exato, livro que você me mandou. exato. E se você faz uma transposição analógica para a ideia da formação literária, você vai perceber que o sujeito só vai ter percorrido toda a sua estrada, digamos assim, de leitor, ou de escritor, ou o que quer que seja, no último suspiro dele. Isso é uma coisa evidente. E até o próprio Ítalo Calvino ele fala que a cada momento que você relê um clássico, sobretudo, né, ele tá se dirigindo, se debruçando sobre os clássicos, né? Ele diz que você sempre tem uma nova leitura, porque o clássico ele funciona quase que como um organismo vivo, uma espécie de talismã, como diria o Mallarmé, né, o poeta francês, que a cada vez que você olha para ele, você vê uma coisa nova, né? É como aquela ideia do rio de Heráclito, né? O rio nunca é o mesmo rio, né? Você nunca se banha duas vezes no mesmo rio, assim como você não lê duas vezes o mesmo livro, ainda que graficamente as palavras permaneçam iguais, né? Então, a primeira coisa da ideia da formação literária é justamente a formação literária ela não tem um fim, salvo o último dia que nós tivermos aqui nesta dimensão terrena, né? Mas para começar mais assim do que eu tinha me programado para falar, do que eu acho importante assim, de uma conversa inicial e talvez até nós venhamos a ter várias outras, Ótimo. né, na esteira desse Maravilha. tema, Maravilha. que é o seguinte, Luciano, quando a gente fala assim, qual é a importância da formação literária ou por que ter uma formação literária, essa questão, ela tem uma outra questão de fundo que é o fato de nós não termos uma formação literária. Porque se todos nós tivéssemos uma formação literária, não haveria por que nós estarmos discutindo o tema da formação literária. Ou seja, a necessidade do tema formação literária, de sua importância,
só existe, só aparece para a gente porque antes desse tema existe uma lacuna. Ou seja, na verdade, o fato de nós estarmos discutindo isso significa que antes nós percebemos que as pessoas não têm formação literária. Aí, bom, o que é a formação literária, né? Formação literária não é o sujeito ser formado em letras, não é o sujeito ter mestrado, não é o sujeito ter doutorado, não é o sujeito ter ler artigos científicos, não é o sujeito ser erudito, não é o sujeito se comunicar por escrito ou oralmente de uma maneira hermética, ou seja, para um pequeno grupo de iniciados que compartilhem com ele de uma determinada linguagem científica ou assim, pseudocientífica. Não. A ideia de formação literária, ela, na verdade, está inscrita na necessidade própria que o ser humano tem de se desenvolver a si mesmo. E o ser humano teria uma enorme dificuldade de se desenvolver apenas solitariamente. No que dependesse apenas de nós mesmos, sem uma relação com a cultura, sem uma instalação na cultura, sem uma tensão de troca, seria quase impossível que nós nos desenvolvêssemos, né? Então, a ideia da formação literária, pelo menos tal como eu a entendo, é que a formação literária ela está olhando para um lugar do espírito humano. Ela não está olhando para o diploma, ela não está olhando para o bolso, ela não está olhando para o sucesso, ela não está olhando para nenhum desses elementos, dessas consequências possíveis artificiais. Não. A formação literária tal como eu a entendo é o coração e o espírito do ser humano num permanente desenvolvimento. Né? E ao fim e ao cabo da história, a formação literária nada mais é do que uma ferramenta, a ferramenta mais poderosa que a humanidade produziu, para que nós nos melhorássemos como pessoas, a melhor ferramenta para que nós nos desenvolvêssemos culturalmente. Entendam que muitas vezes quando se fala cultura, esse sujeito é culto. Você está confundindo com um sujeito erudito. Mas não é disso que eu estou falando necessariamente, embora possa haver casos de pessoas eruditas, óbvio. Mas eu estou falando do sujeito que lê e que essa leitura tem um papel transformador na vida desse sujeito. Ainda que ele seja um engenheiro, ainda que ele seja um policial, ainda que ele seja um médico, ainda que ele seja qualquer outra profissão que não necessariamente relacionada às letras ou às humanidades, né? Então essa é a primeira coisa que eu acho fundamental. A formação literária, ela diz respeito à necessidade que todo sujeito, todo homem e toda mulher tem de perceber melhor o mundo e de ser uma pessoa que é capaz também de se melhorar. Entende? Porque tem uma questão, Luciano, que ela é fulcral, ela é central aqui pra gente, que é o seguinte. A linguagem ela é a carne do nosso pensamento. Não à toa que no princípio era o verbo. Não era o som, não era a pintura, não era a escultura, não era a rocha, não era o mar, o princípio era o verbo. Porque o nosso espírito, pelo menos a forma como nós conseguimos percebê-lo de certa maneira, o mundo tal como nós o percebemos, nós mesmos como nós nos percebemos, isso se dá por linguagem. Ninguém pensa a cor amarela em abstrato. Você lembra da palavra amarela, que o pessoal da linguística vai falar o signo amarelo. No mesmo momento, você vai lembrar que esse signo tem um significante, um referente, como queiram chamar, que é a definição de amarelo, uma cor assim, assado, e vai tentar abstratamente lembrar-se da coloração amarelo. Mas você só pensa por meio de palavras. E quanto menos linguagem você tem, mais débil, mais fraca, mais esquálida é a carne do seu pensamento. O que significa dizer que você não é apenas uma questão de ser um sujeito mais ou menos inteligente. Não é disso que se trata. É de que você vai perceber menos as coisas que estão ao seu redor. E tem uma outra consequência prática na vida do ser humano, no desenvolvimento do ser humano, que é nós só podemos fazer o que nós imaginamos poder fazer.
Tudo aquilo que a humanidade fez um dia foi um dia imaginada, às vezes até de forma rudimentar, por algum outro humano. É impossível você tomar uma decisão que não esteja de alguma forma no escopo do seu pensamento. Veja, às vezes acontecem situações, o acaso, situações extremas, que te levam a fazer coisas que você nunca havia feito. Isso é uma coisa. Mas todo o escopo de ação, ele pressupõe um pensamento pretérito. É óbvio, você só pode fazer o que você pensa, ainda que você nunca o tenha feito. Por exemplo, se eu nunca pensei em como se faz uma integral, eu não posso acertar uma questão de cálculo. Isso é uma evidência óbvia. E aí, o que isso gera? O que essa falta de linguagem, o que esse problema do pensamento, o que essa falta de formação literária, ela vai gerar? Ela vai gerar pessoas, e esse é o caso brasileiro, e é por isso que eu quero trabalhar nessa área, de pessoas que não têm a real medida das possibilidades humanas. Por quê? Como você sabe quais são as possibilidades humanas? Por meio da convivência. Só que todos nós, e por mais importante que a pessoa seja, o círculo de convivência dela é sempre limitado, né? Por exemplo, se eu vivo a minha vida de funcionário público e de professor de literatura, eu não vivo a vida de um imperador francês. Então eu não sei quais são as possibilidades da vida de um imperador francês do século XVIII. Então como que eu posso fazer para entender aquelas possibilidades? Lendo. E aquela vida, essas várias vidas que existiram, estou dando um exemplo, como poderia dar milhares, elas fazem também parte do possível humano. Ainda que no exemplo eu esteja deslocando o recorte, né, o objeto, no tempo e espaço. Né? Então, a questão da formação literária, Luciano, ela é fundamental para que um homem, uma mulher, sejam homens e mulheres em sua plenitude. Porque só pelo meio da convivência, você não tem como se desenvolver na plenitude, em toda a potencialidade. É óbvio que nós continuaremos vivendo uma vida só, que é a nossa. Mas a dimensão que nós poderemos dar à nossa vida, inclusive uma dimensão interior, não estou falando que o sujeito vai viver grandes aventuras por causa disso, mas a dimensão de olhar para a própria vida e para o mundo, se o sujeito não tem uma formação literária, como é o caso, infelizmente, das últimas gerações no Brasil, ele sempre será um sujeito que tem a vida acanhada. Ele pode ter muito dinheiro, ele pode ter muito sucesso, muita fama, mas do ponto de vista do olhar, da mente, aquele sujeito nunca vai saber o que de fato a vida dele significa e até onde aquela vida poderia se expandir. Então, o cerne do problema é simplesmente esse. É impossível que um sujeito seja sujeito na sua plenitude enquanto ele não possuir um conhecimento das possibilidades do eu posso. Né? Quando Deus se revela para Moisés e Moisés fala, quem é você? Deus diz, eu sou o eu sou. E esse eu sou, o eu sou, no caso divino, quando transposto para a realidade humana, que não é divina, ela também é um eu sou. Ela é um eu sou dentro de uma possibilidade. Só que para que você entenda essa possibilidade, você precisa preencher a carne do seu pensamento. Então, quando eu estava, por exemplo, no mestrado, eu tive uma professora realmente brilhante. O nome dela era Maria Helena Carvalhão Buesco, uma portuguesa, filha de romenos. E ela era realmente uma professora assim, excepcional. Mas uma vez ela me falou uma coisa que ela falou assim na sala de aula, né? Que ela falou assim: a literatura não serve para nada. E esse não serve para nada, que na verdade está escondendo, assim, não é diminuindo a leitura dela, na verdade ela está defendendo uma arte pela arte. O sublime pelo sublime, a arte que te dá prazer e te contenta e nada mais. Mas aquilo me incomoda muito porque é assim que as pessoas veem a literatura.
Só que elas têm outra ideia, né? É o senso comum disso, né? Exato. É claro que a literatura também é prazer. É claro que a literatura também é diversão. É claro que a literatura também é um passatempo. Mas se você diminui a literatura só a isso, novamente você está incorrendo no erro de diminuir as possibilidades humanas. Essa é toda a questão, né? Você fala, agora vou te dar um tempo para você tomar um vinzinho aí. Eu acho tão incrível isso, essa questão da linguagem, que ela é tão constitutiva de tudo, não só de nós enquanto humanidade, que talvez no decorrer aqui da nossa live a gente fale um pouco do conto A Biblioteca de Babel, do Jorge Luiz Borges. Né? Então, ali é um exemplo claro do que é a linguagem do universo. Né? Mas, beleza, deixa o ponto para depois. Mas aquela frase do Wittgenstein que diz que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem, é bem por aí, Exato. né? É isso, é isso. Eu acho, o dia que eu ouvi essa frase, e a minha professora aqui no curso de letras, a Maria Aparecida, a Cida, ela estava me orientando em um artigo que a gente estava produzindo em etimologia. E ela me perguntou, você acha que é a linguagem que forma o pensamento ou o pensamento que forma a linguagem? Eu achei que era um joguinho de palavras que não fazia muito sentido essa pergunta a princípio, mas quando eu me despertei que é o pensamento que forma a linguagem, claro, há várias linhas que vão discutir isso e eu não tenho essa bagagem para discutir essa questão, mas a possibilidade de ser a palavra, a linguagem, formar o pensamento, muda tudo. Exato. Te dá uma clareza e uma visão da própria literatura e da leitura de tudo que nos rodeia, nos cerca, que não tem como a gente não se espantar mais diante das leituras que a gente faz, né? Então, você estava falando aí no início sobre releitura. Rapaz, desde que eu comecei o curso lá com vocês, e eu também faço uma disciplina aqui em Goiás Velho, desculpe, na cidade de Goiás, em Goiás, de narrativas, teorias narrativas, e eu descobri que para eu me tornar um leitor maduro, eu preciso reler. E não é só assim aquela coisa de ler quantidade de livros, é aquela coisa de achar que quanto mais eu ler, mais Não. leitor eu me torno. E Você aí, falou. Diga. tá. Aí eu tenho um livro aqui, tem 15 anos que eu tenho ele, e eu li naquela época e voltei a leitura dele, a releitura dele essa semana, me preparando para esse momento, e o título do livro é Como Falar de Livros que Não Lemos. Esse livro é sensacional, eu Eu já li. comprei esse livro pelo título, rapaz. E eu falei, gente, mas qual que é a ideia desse cara aqui escrever um livro para a gente falar de livro que a gente não leu? Então eu não vou nem ler o livro dele, vou só comprar, né? Não... E aí, ele, na apresentação do livro, ele tem uma primeira parte lá que ele fala da tabela das abreviações dele. E as abreviações que ele vai usar nessa primeira parte é LD, que é quando ele fala de um livro desconhecido. LF é um livro que ele apenas folheou. Né? Ele deu uma folheada no livro, então ele coloca lá no livro dele essa legenda, LF. E a LO é livro que eu ouvi falar. E a LE é livro esquecido, ou seja, ele leu, mas esqueceu. E aí, um outro livro que eu também li sobre esse assunto, que é que todo mundo devia escrever, o autor fala, um filósofo francês, que é o nome dele agora, ele diz que, na medida que ele vai lendo, ele vai esquecendo. Então, a leitura, a literatura, tem muito de esquecimento. E à medida que a gente esquece, a gente vai formando a nossa identidade como leitor e como humano também, né? Claro, Mas aí, o Ítalo Calvino toca nessa questão quando ele fala dos clássicos, que assim, é óbvio que quando você lê um livro, seja ele qual for, quanto mais os mais complexos, é óbvio que você não guarda aquilo como uma decoreba, né? Mas o Ítalo Calvino defende essa tese de que os clássicos, os bons livros, eles operam em duas dimensões, né? A dimensão do inconsciente e a dimensão, digamos, do consciente, da memória, propriamente dita. E ele diz que os clássicos, eles são ferramentas tão poderosas que mesmo quando você não sabe que eles estão atuando sobre você, eles estão. Né? Porque, de alguma maneira, eles
eles passaram por você e te modificaram, né? Mas o que eu ia falar antes, Luciano, que você tocou num ponto interessante, de que é a questão da ler muito, né? A ideia do ler-se muito. E assim, tem o pessoal do jiu-jitsu que normalmente fala um negócio que é muito interessante, que é o erro do jiu-jiteiro principiante, é que ele faz muito movimento e tem pouca direção, né? Também quem nada, quem vai aprender a nadar também, né? Fica lá É, batendo é, os braços e afoga, né? é aquela ideia daquela propaganda, não sei se é da Firestone ou da Bridgestone, não sei, que fala que potência não é nada sem controle, né? Exatamente. Então, o E cara tem muita potência para ler, mas não está tendo controle daquilo, né? esse Está processando problema, aquilo, né? esse problema ele está formulado assim bem claramente desde o século XI por um pensador da Igreja Católica, o Hugo de São Vítor, que num livro chamado De Dascalicon, ele logo no prefácio, no que seria para a gente modernamente o prefácio, ele colocou assim, ó, a leitura ela tem três problemas: o que ler, em que ordem e como. Então, toda a questão da leitura, ela vai passar por essas três fases: o que ler, em que ordem ler e como ler, né? Eu costumo defender a ideia de que a formação literária de um sujeito, ela não tem um itinerário fixo. Você sabe que logo na nossa primeira aula lá na pós, eu falei, cara, vocês estão querendo ser escritores, vocês têm que ler a história do Otto Maria Carpo, né? A história da literatura ocidental. Só que ali eu estou falando para um público específico, de pessoas que querem se tornar escritores. É um outro problema. É. Agora, para a pessoa, digamos, comum, que não quer necessariamente ser um escritor, eu acho que o princípio tem muito a ver com gosto, mas assim, não é um gosto rasteiro. Não é o sujeito ficar lendo livros ruins a vida inteira. É o gosto no sentido do tema. Então, por exemplo, se eu gosto de literatura policial, eu vou procurar o que há de melhor naquilo. E eu tenho a sensação que uma coisa puxa a outra. Que é o que o Luciano está falando aí, ó. Eu não... O literato Martin Lu. Está Opa! falando exatamente isso que você está dizendo aí. Falando que não significa necessariamente que você tenha que priorizar os clássicos e ficar nos clássicos a vida toda e achar que você vai se tornar um leitor através disso, né? Eu acho que o que é importante, Luciano, é tudo na vida a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? Então, assim, eu, por exemplo, me dedico muito à literatura contemporânea brasileira por questões profissionais, mas eu não consigo ficar só nisso. Porque se eu ficar só nisso, eu vou ter que me suicidar, porque o negócio, às vezes, é desesperadoramente ruim. Então, assim, do lado da minha cama tem o Faulkner, porque o Faulkner é o Faulkner. Então, quando eu estou, depois de sessões de leitura muito ruim, eu tenho que ler o Faulkner. Mas, assim, tudo na vida é bom senso. Agora, eu acho, sinceramente, que voltando até ao princípio do que era a nossa conversa, o sujeito tem que se conscientizar da importância da formação literária. E ele tem que saber que nem sempre ela também é muito prazerosa. Só que ela, ainda que não seja prazerosa 100% do tempo, ela é recompensadora. Então, por exemplo, quando você vai encarar um livro como Ilíada, como Odisseia, como a Divina Comédia, cara, é difícil mesmo. É difícil, não é fácil, né? Fácil é ficar na praia tomando cerveja, pô. Não estou falando disso. Agora, no final, você percebe que entre você, em 2020, e aquele homem que escreveu por volta do ano 400 a.C., existe uma conexão profunda. E essa conexão, a percepção da existência dessa conexão é o que te torna humano. Porque quando você se integra à tradição literária, como leitor, você percebe que existe um lastro de humanidade e que nós não estamos sozinhos no tempo. Existem milhares e milhares de homens e mulheres que vieram antes de nós e que se debruçaram sobre as suas dores individuais e as dores do seu tempo. E é lendo esses homens e mulheres que você reconhece as suas próprias dores e o seu próprio mundo, porque nós somos herdeiros deles. Exato. Eu queria retomar dois pontos aqui, gente. Abriu e eu não fechei a ideia da minha fala lá.
Bom, mas primeiro, essa questão dos clássicos e dos contemporâneos, eu acho que a gente, às vezes, é um pouco injusto com os contemporâneos, porque o contemporâneo, ele tá acontecendo. E os clássicos que nós estamos lendo agora, de 200, 500, 1000 anos ou mais, 2000 anos atrás, eles passaram por um filtro do tempo, pelo filtro dos próprios leitores, dos críticos, que foram avaliando e foram filtrando. Tá, é discutível essa questão, nós vamos entrar nisso aqui. Mas o que eu quero dizer é que quem está filtrando os livros contemporâneos nesse momento somos nós. E os clássicos já passaram por isso. Então a gente lê mais coisa ruim contemporânea do que clássico. Um dos motivos, não que seja só esse, eu entendo que piorou. Eu acho que piorou. Mas às vezes a gente é injusto porque a gente está filtrando. Então, se nós temos aqui um exemplo, 2.000 clássicos, sei lá, um número hipotético aqui. Hoje nós temos 200.000 livros sendo lançados por ano. Todo dia, né? Não, todo dia, e é complicado, né? De repente, desses 200.000 por dia, sei lá, 200 vão se tornar clássicos daqui a 30 anos. Mas nós estamos no meio disso, quem é que vai saber? Somos nós que vamos ler, mas a gente precisa ler, né? Sim, mas sim. Outra questão, só para fechar lá, quando eu citei o livro, como falar de livros que não lemos, a ideia do autor é exatamente essa, de que o livro ele não está ali simplesmente por uma questão de conhecimento ou por uma erudição, que é o que ele bate muito no livro. E ele diz no livro, logo no início, o livro não é ferramenta para angariar cultura ou impressionar pessoas, e sim uma forma de encontrar a si mesmo. Assim, o caminho em direção a si mesmo passa pelo livro, que é isso que você estava dizendo. Exato. Exato. Tem uma coisa que é muito chata. Assim. O Brasil tem um problema, Luciano. Vamos falar um pouco da realidade brasileira. O Brasil tem um problema, não, né? O Brasil tem uma infinidade incalculável de problemas. Mas o Brasil tem um problema muito sério, quando a gente fala dessa questão cultural, de que é um amor que o brasileiro tem pelo símbolo, pelo título. Ele gosta da questão acadêmica. E isso está retratado na nossa literatura há pelo menos mais de um século. Você deu o exemplo lá do Lima Barreto. Exato, era isso que eu ia falar, que é o exemplo que eu sempre uso, que tem a cena que o Lima Barreto, o Policarpo Quaresma é um major e os superiores estão falando mal dele, né? Que também é um traço muito brasileiro, falar mal pelas costas, né? E aí um desses generais, eu acho que são 2 generais, e aí um dos generais vira para o outro e fala: mas eu não sei nem para que o Policarpo tem tanto livro em casa, não é nem bacharel. Ou seja, o que ele está falando? Que no Brasil repudia-se o estudo, repudia-se o saber, repudia-se o conhecimento. O que importa é o status que o diploma lhe confere. Então, assim, o primeiro traço que a gente tem que prestar atenção nessa discussão é que ninguém aqui está falando de academicismo. A gente não está falando para o sujeito ser um erudito, um crítico literário, escrever artigos científicos, escrever nessas revistinhas aí que ninguém vai ler, que são tenebrosas também. O que a gente está falando é o sujeito olhar para a literatura, e esse é pelo menos o princípio que eu entendo como o melhor. E olhar sob 2 prismas. O prisma de que você deve se recordar o tempo todo que aquele livro foi escrito por alguém que sofreu para escrever o livro. Né? Porque nenhum livro, a gente sabe disso que a gente escreve, Luciano, nenhum livro sai, né, facilmente. Você imagina o quanto que o Cervantes lá, que tinha perdido o braço na guerra, estava preso, sofreu numa cadeia para escrever o Dom Quixote. Né? Imagina o esforço sobre-humano para escrever aquele troço, né? Aqueles 2 volumes enormes. Então, assim, primeira coisa, esqueça essa palhaçada de escola literária. Esqueça, esse é assunto para academia. Assim, eu ia xingar, mas eu não vou xingar em respeito à sua audiência. Eu não vou xingar. Eu não vou xingar, eu me prometi. Mas assim, que se dane o barroco, que se dane o maneirismo. E assim, foda-se mesmo, sabe? Todo respeito à sua audiência. Cara, é um indivíduo, é um homem, uma mulher de carne e osso igual você, sabe? Que se fudeu
para escrever aquela merda. Imagina o trabalho que deu para Platão recolher as palavras de Sócrates. Ele não tinha YouTube para ficar revendo o replay do negócio. Ele ouvia na praça de manhã e sei lá como aquele diabo fazia para escrever em pele de carneiro, né? Aquilo lá. Então, assim, a primeira coisa é lembrar que são pessoas, não são mitos, não são ETs que vieram, são pessoas que sofreram igual nós sofremos. Esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio fundamental da leitura é isso tudo tem a ver com o olhar que você deve olhar para a literatura como de humano para humano, que é o contrário do que a teoria literária faz desde que ela começou a existir. Né? Pelo menos assim, a teoria literária, sei lá, dos últimos 150 anos, enquanto tal. E a outra é lembrar o seguinte, aqueles personagens não devem ser lidos como meros impressões gráficas num papel. Aqueles personagens representam pessoas. Eles são vidas possíveis. Então, quando você vai ler um livro, é como se o autor te desse a mão e te guiasse num sonho. Eu já também falei disso na pós. Você tem que se imaginar, enquanto leitor, como se você fosse Dante, sendo levado pelo poeta Virgílio pela Divina Comédia, do inferno ao paraíso. Ah, lembro de falar. É isso, a leitura é isso. Tem que parar com essas palhaçadas de teoria literária. A teoria literária ela tem um lugar e uma hora. Uhum. Ela tem uma razão de ser e ela tem serventia, mas ela não é para ser aplicada o tempo todo. E aí quando você vai pegar também, Luciano, os livros de história do Brasil, de história da literatura brasileira, todos, praticamente todos, tem o Wilson Martins, que foge um pouco disso, mas assim, 99,9%. Você percebe que a história é contada a partir de movimentos abstratos. Barroco, arcadismo, romantismo. Foda-se, cara. Que porra era essa? Você acha que alguém no século XVIII, fudido, o Cláudio Manuel da Costa, não sei se você sabe, morreu enforcado num presídio, poeta arte. Você acha que o cara estava lá no presídio, prestes a ser enforcado em praça pública e esquartejado, né, pelas cidades do ouro, né, o ciclo do ouro, aquela cidade Diamantina, Ouro Preto? Estava preocupado que ele pertencia ou não pertencia à escola Arcade, meu Deus do céu. Aí daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, vão falar dos escritores de agora, os pós-modernos. Cara, dane-se. Eu quero saber que o seguinte, foi alguém de carne e osso que sentou a bunda numa cadeira e começou a escrever vidas possíveis. É só isso. É só isso. Dane-se a teoria do Bakhtin, tá até os livros dele aqui. Dane-se a teoria do Todorov. Isso tem uma outra aplicação. Mas a gente tem que olhar para a literatura com um olhar humano. Olhar aquele... por exemplo, a gente pega muito o Dom Casmurro para uma clave que eu acho muito, muito tosca, que é traiu ou não traiu? Nossa, traiu ou não traiu? Não. Puta que pariu! Foda-se, porra! O cara é fofoqueiro na vida real. Aí ele vai ler o livro e continua querendo saber se traiu ou não traiu. É fofoca até de personagem imaginário, cara. Nossa, cara, eu não aguento mais. A chave do livro é que o Machado de Assis, no século XIX, ele percebeu a pequenez da vida brasileira. De como nós somos uma nação de sujeitos que não conseguem se realizar. Né? O Dom Casmurro lá, o Bentinho, ele não realiza os sonhos da mãe, ele não realiza... Tem o espaço do maluco, mas traiu. Cara, eu acho que traiu. Pra falar a verdade agora, eu acho que deu uma bimbadinha ali por fora. Deu uma bimbadinha ali por fora. Eu também acho. Mas, cara, aquilo ali é a tosquice da vida brasileira, tá? Entendeu? E o mais tosco é que as pessoas, em vez de perceberem que aquilo diz respeito ao quão ridículo nós somos enquanto sujeitos, eles permanecem sendo ridículos ao reproduzir. Eu tô vendo que a discussão tá rolando aí. Enquanto a gente tá trocando ideia aqui, o pessoal tá falando aí nos comentários, né?
o Tiago, né, o meu parceiro aqui, poeta de Goiás, o Luciano, a Luciana do Rio, né, nossa colega lá, a Tatiana que está lá nos Estados Unidos. Então, que bom, né? Que bom, o pessoal tá participando. Ótimo. Aí. Bom demais. Eu tenho muito ojeriza, muito repúdio a essa coisa de tratar a literatura como uma coisa não humana, uma espécie de abstração, né? Então o sujeito fica lá, escreve laudas e laudas e laudas sobre a morte do narrador. Pois É é. o caso do Roland Barthes, né? Aí tu pergunta, meu filho, mas esse texto que tu escreveu, tu Quem assinou escreveu? ou não? Uhum. Né? Tá o nome dele Assim, lá, né? umas palhaçadas, cara. Então a gente perde essa dimensão, assim. Agora, voltando ao fio da meada, né? Que é a dimensão da transformação humana. Que é, inclusive, isso não é uma teoria minha, não estou inventando a roda, não. Isso é uma teoria que está no prefácio do Como e Por que Ler Clássicos, do Harold Bloom. Que toda leitura, o final da leitura, ela é a transformação do ser. Então, assim, por que eu tenho feito story falando de literatura? Por que eu dou aula na pós? Eu não ganho nada para dar aula na pós. Porque o que eu gasto de hotel e de passagem de avião não é que zera, não. É que eu gasto mais. Eu pago para dar aula. Uhum. Né? Por que eu faço live? Por que eu faço live de 3 horas no YouTube? Cara, porque eu realmente acredito que a literatura não é a única. Talvez não seja a única. Eu acho que, por exemplo, a religião cumpre muito desse papel e uma série de outras coisas. Mas, assim, a literatura ela tem um papel de transformar o indivíduo em alguém melhor. Então, mas a própria religião usa da literatura, né? A religião é toda a literatura. O que não é literatura foram os exemplos vivos, né? Jesus em si mesmo não era uma literatura, mas a partir do momento em que se registra a vida de Jesus, o que se pôde registrar dela, aquilo que nós temos é um registro literário, que não significa ficcional. O que aí claro que é um descalabro completo. Só alguém que não tem o menor conhecimento de história que poderia falar uma coisa dessa. Mas é um registro literário no sentido do verbo. Se você pegar a tradição católica, é uma dinâmica diferente da... vamos lá, a tradição protestante. O que é a tradição protestante? A fundação da tradição protestante é quando Lutero fala: nós queremos democratizar o acesso à Bíblia. Entre as suas 96 teses, que ele prega numa igreja alemã, uma delas era essa. Ou seja, a leitura era fundamental. E agora falando da igreja católica, o que é a tradição católica, senão as disputácios, né, como se diz em latim, em que um doutor da igreja discute com o outro. Foi assim que saiu Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. E aí o sujeito, independente de ser católico ou não, aquilo ali é filosoficamente extraordinário, né? Então, assim, a religião ela tem uma base literária evidente, assim, claro que tem. Pois é, rapaz, e a minha formação, minha formação literária, inclusive, ela é bíblica. Uhum. E eu já me perguntei demais. Poxa, você não tem muita bagagem vamos voltar aqui lá no início, mas é uma coisa que sempre passa na cabeça do escritor iniciante. Você não tem formação de clássico para escrever. E nem de literatura contemporânea, no meu caso, né? Que eu venho estou me empenhando, esmerando nisso há alguns anos. Mas, rapaz, eu estudo a Bíblia há 20 anos. E isso me deu uma bagagem de símbolos e de signos absurda, né? Absolutamente incrível, rapaz. E assim, é aquilo que você falou lá no início, né? Eu não sabia que aquilo estava na minha mente. Mas quando eu li posteriormente O Velho Mar, quando eu li Crime e Castigo, quando eu li A Revolução dos Bichos, eu comecei a identificar a bagagem, o repertório bíblico que eu tinha ali naquelas obras e tantas outras, né? Eu falei, gente, é absurdo, coisa maravilhosa, né? Independente, eu tenho um amigo que ele é ateu. Ele é ateu. E ele é um leitor da Bíblia, assim, extraordinário. E ele tem, por isso, uma capacidade... Não por isso, só por isso. Também porque ele lê muito. Mas, assim, ele tem poemas de mote
em que ele usa a simbologia bíblica, são coisas extraordinárias, ou seja, até mesmo para o cara que é ateu, aquele livro tem um poder simbólico incontestável. Eu não sei se você viu uma série de stories que eu fiz ontem, um menino, eu olhei lá o perfil dele, ele tem cara de ter uns 16 anos, mas ele fez uma pergunta extraordinariamente inteligente, Luciano. Ele falou assim, não sei se tu viu, que ele falou assim, na literatura brasileira, quais são na literatura brasileira os arquétipos bíblicos que mais aparecem? Eu vi Cara, lá. Eu vi lá. não, eu quase tive um Aí você falou, orgasmo. pô, mas como é que eu vou falar disso aqui? Não, Tico, eu falei assim, cara, essa pergunta é incrível. Ah, o Miguel, foi ele. Foi ele. Eu falei, cara, essa pergunta é maravilhosa. Por quê? Ele tem 20 anos. Tem 20 anos. Cara, essa pergunta é maravilhosa. Só um sujeito que está muito antenado na profundidade das coisas é que pode fazer uma pergunta dessa. Por quê? Existe um livro, existem vários livros que tratam de arquétipos na literatura. Por exemplo, O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, Mimesis, do Auerbach. Mas o melhor livro sobre esse tema de arquétipos da literatura, que foi o que eu respondi para ele, é o livro do The Great Code, né? Foi traduzido, acho que aqui no Brasil, Código do Código, uma coisa assim. Acho que é o Código do Código. É do Northrop Frye, que é um Northrop, né? Um crítico canadense. E assim, tem uma série de palestras, de aulas, né? Tem no YouTube, né? Da Yale, né? Ele é professor de Yale. Isso, é ele mesmo. E o Northrop Frye, ele explica ali que nós utilizamos a literatura ocidental, ela é toda formulada a partir da simbologia bíblica e dos arquétipos bíblicos, né? E vê que assim, ele não está fazendo uma leitura religiosa, não. Ele está falando só da questão literária. Uhum. E eu falei para o Miguel, assim, eu não sei se você concorda, mas o Northrop Frye ele tem uma classificação de personagens em 5 níveis. O Deus, quando o personagem é um Deus, né? Por exemplo, a voz do Gênesis. Agora eu estou tratando a Bíblia não do ponto de vista da verdade ou mentira, tá? Estou tratando a Bíblia do ponto de vista literário. É literário. Então, quando no princípio era o verbo, eu sou, é a voz de Deus. Aí você tem o semideus, o santo ou o sujeito que de algum modo se relaciona com Deus. Por exemplo, os 12 trabalhos de Hércules, né? Sei lá, as memórias de um santo, de um sujeito ali, por exemplo, da Santa Teresinha d'Ávila, ou de, enfim, esse tipo de situação. Ou de alguém que teve... O mito da caverna, né? Tem elementos religiosos ali. Tem elementos religiosos, mas eles são personagens pequenos. Eles são personagens pequenos, eles são personagens que não entendem o mundo. Uhum. Né? Então você tem a semidivindade, você tem o imitativo alto, que o imitativo alto é aquele sujeito assim, que ele tem qualidades e defeitos. Mas as qualidades que ele tem, ele realmente tem qualidades extraordinárias, que o permitem com que ele seja um herói. Você vê, por exemplo, os Três Mosquiteiros. Né? São personagens que têm um monte de falha ali, meio fanfarrões, mas eles são corajosos. E a coragem é o traço fundamental. Aí você tem o imitativo baixo, que é o contrário, é o sujeito que ele ele até tem alguma qualidade, mas o que prevalece são os defeitos. E você tem os satíricos, que o satírico, assim, ele não está falando que o sujeito é engraçado. Ele está falando só que é aquele sujeito assim, que não entende nada do mundo, o mundo dele é um mundo baixo, é um mundo pequeno e é só maldade. Né? E se você olhar os nossos grandes nomes da literatura, você vai perceber que em 99% das vezes, os únicos personagens com que a literatura brasileira... Estou falando dos grandes nomes, tá? Estou falando que um sujeito lá numa editora, da fronteira do Pará com o Suriname, não. Um dos grandes nomes. Eles sempre só trabalham com os tipos mais baixos. Não há na literatura brasileira representações de semidivindades, de santos, de heróis, de Deus. Não há, simplesmente não. Aí é claro, aí sempre me perguntar, mas isso não quer dizer que o livro que fale sobre alguém baixo é ruim. Eu sei, meu Deus do céu. Eu só estou falando que esse fato demonstra... Foi aguardado, né? Esse fato demonstra que nós temos um problema de imaginário. Ou seja, mesmo os nossos escritores mais inteligentes só conseguem enxergar a nossa realidade pelos tipos mais baixos.
E aí, assim, a gente sabe, Luciano, que na nossa realidade, por pior que ela seja, tem pessoas elevadas, sim. Tem heróis, sim. Mas só se representa o quê? O João Grilo, o Brás Cubas. É só isso. Esse é um problema, assim, esse fato demonstra o problema mental do brasileiro. Nós somos sujeitos que nós fomos ensinados a olhar para o mundo para baixo, do baixo. E é engraçado, tem um livro chamado As Ideias Têm Consequências. E ele mostra assim, como que, entre ideias históricas, filosóficas, de imaginário, você só pode agir com aquilo que você é ensinado. Aí o sujeito tem acesso a filme brasileiro, que basicamente é morte e sexo. Raros são os filmes brasileiros que saem disso, né? Os livros brasileiros são só sobre sujeitos toscos, por melhor que o livro seja. Veja, eu amo Machado de Assis, amo Ariano Suassuna, amo todos esses escritores. Mas assim, a verdade é essa. E quando você olha para outras literaturas, como a francesa, como a alemã, como a russa, como a americana, a mesma Argentina, que é uma realidade socioeconômica semelhante à nossa, mesmo a Argentina você vê que a grandeza de espírito é maior do que a nossa. Não tem no Brasil um escritor do porte do Borges. Não tem. Assim, aí você vai falar, mas o Machado. Mas assim, o universo machadiano é sempre um universo da pequenez humana. E o universo borgesiano é sempre o da infinitude da inteligência. Toda a poética, toda a ensaística, toda a prosa borgesiana é olhado para a grandeza do infinito, da inteligência, as possibilidades de conexão. Tanto que ele formula a frase, para você ler um bom livro é necessário que você tenha lido vários bons livros antes, né? Que a ideia do infinito, da biblioteca que não acaba, né? É a ideia dos livros que você relê, que o Machado fala, livros que são relidos são livros eternos, né? Ele disse isso, né? Claro. E tem toda a razão, né? Quais são os livros que você não tem na sua biblioteca? Eu estava vendo um crítico literário falando sobre o Borges, né? E essa metáfora da livraria, da biblioteca, da metalinguística aparece muito, né, na obra dele. Né? Tanto que... Deixa eu só responder um negócio aqui rapidinho. Tá, a Vera perguntou, não seria um reflexo dos personagens da vida real do Brasil? Em parte sim, Vera. Em parte sim. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. A irmã Dulce não era parte da vida real do Brasil? Não, eu conheço, por exemplo, um pastor lá do Rio, Luciano, que o cara sai todo santo dia à noite, de madrugada, sozinho, para ir atender na Central do Brasil, ali atrás, onde tem uma rodoviária, tem muita gente usando crack, muita prostituta. E ele vai lá, cara vai sozinho atender aquelas pessoas, conversar com aquelas pessoas. Onde que está esse personagem? Não tem, cara. Só tem Macunaíma e João Grilo. Mas desculpa ter te interrompido, mas achei que a pergunta era importante. Não, tá tranquilo. Mas o Marçal Aquino, Eu Poderia Receber as Piores Notícias dos Seus Tristes Lábios, talvez, ele começou a tocar nisso aí, né? Que você acabou de dizer, né? Porque mas aí, o marido o pastor, da Lavínia, do pastor, ele tinha um trabalho semelhante. Aquele lá sim. Aí a Vera contestou. Mas são raras exceções. Sim, Vera, mas o problema não é... A literatura ela não tem que ser uma mera mimesis da realidade. A literatura não tem que ser só um simples retrato do estatístico. Então, se nós temos 72% dos brasileiros são mau caráter, então nós temos que representar majoritariamente mau caráter. Você acha que na França do Alexandre Dumas, qual era o maior percentual do tipo de pessoas? Eram de pessoas fracas, pessoas desonestas, pessoas malandras. No entanto, ele foi lá e escreveu um livro de heróis. Por quê? Porque sem o referencial do símbolo, do exemplo, é impossível que uma sociedade haja de forma exemplar. É impossível. É impossível que alguém seja exemplo de algo, que faça algo de bom, sem que aquilo não tenha sido vislumbrado em algum momento pela sua imaginação. Eu não estou defendendo uma literatura moralista, né? Não estou defendendo uma literatura moralista. A literatura pode falar sobre o que ela quiser.
inclusive sobre Hitler ou personagens semelhantes a esse Herodes. Não é esse o caso. Agora, a constatação é que o objeto da literatura brasileira é só o Lula. É só isso, é o cachaceiro, é o bandido, a prostituta, é o malandro, o mentiroso. É só Macunaíma e João Grilo, não tem jeito. E se nós não mudarmos o imaginário dos nossos jovens e das nossas crianças, se nós não mudarmos isso, nós teremos cada vez mais gerações depravadas, burras, assassinas, que não valorizam o próximo, que não respeitam a dignidade humana. Porque fora da literatura e fora dos pequenos centros que irradiam algum tipo de valor, é isso só que está sendo consumido. É só isso. Meu querido e estimado professor, acho que a gente já está quase que no limite, né? Mas eu queria te pedir, e eu quero contar uma história de uma experiência minha lá no presídio, das minhas aulas lá, e imaginar a partir de agora, nós dois e o pessoal que está participando aqui, de quem está conosco aqui na live, que não teve formação nenhuma, não foi iniciado na literatura, e uma obra que ele pode iniciar ou alguma coisa que você possa dizer para que essa pessoa saia daqui pensando, poxa, é isso. Eu vou comprar essa ideia, comprei, gostei e vou continuar com eles nessa caminhada aí. Mas quando eu comecei a dar aula lá no presídio, e uma das alunas, eu estava com o livro Vidas Secas. E ela falou assim, eu não gosto de livro que não tem figurinha. Eu falei, não tem problema, então leia livro que tem figurinha. Mas, normalmente, a pessoa que diz isso, ela não gosta nem de livro de figurinha. Então, eu falei, então leia livro de figurinha. Mas como eu estava com o livro Vidas Secas, eu falei, tem figurinha aí. Nossa, você já sacou, né, onde eu vou chegar. Eu falei, tem figurinha aí sim. Ela falou, não tem. Eu falei, tem. Ela falou, não tem. Eu falei, tem. A hora que o clima começou a ficar pesado, tô brincando, o clima lá nunca foi pesado, e pelo contrário, eu nunca dei aula num lugar tão receptivo e que as pessoas têm tanta sede de conhecimento quanto lá. É maravilhoso, é uma experiência riquíssima. E eu falei, eu vou te mostrar, eu vou ler aqui um capítulo do livro Vidas Secas e você me fala no final se você não viu figurinha aí no texto. Ela falou, não, tá bom. Rapaz, e eu li o capítulo da baleia. Claro. E na leitura, claro, você começa a ver as imagens, mas não as imagens que estão graficamente, porque não tem imagem no livro. E você começa a imaginar aquilo, né? E no final, para resumir, ela estava com lágrimas nos olhos, eu um pouco até engasgado pela leitura e pelas imagens que eu estava vendo. Resultado, ela se tornou uma leitora a partir disso. É isso. E é muito isso, né? As pessoas querem essa falsa dicotomia, né? Eu vou viver, eu vou ler. Eu vou curtir a vida, eu vou me dedicar à leitura. Mas, gente, leitura é vida. Exato. Não tem como fugir da leitura. No livro lá Uma História da Leitura do Alberto Mango, que inclusive foi leitor do Borges, né? Ele fala assim, ele dá uma introdução sobre leitura que é fascinante, né? Ele fala que leitura tem tudo. Né? Claro, e a gente vê a imagem, a gente vive junto com os personagens tudo aquilo ali, né? Mas então, assim, para encerrar minha parte aqui, eu quero que você, não sei como que você quer conduzir a partir de agora, mas acho que Vidas Secas é uma boa indicação para quem quer começar. Só uma coisa que você falou sobre as figurinhas, o Leibniz, que talvez tenha sido o homem mais inteligente da Europa depois do Aristóteles, ele dizia, tem uma frase muito engraçada dele, que é o homem que conhece mais figurinhas é o homem mais inteligente. Só que ele não está falando de figurinha, de desenho, né? Ele está falando que quem conhece mais símbolos, mais vidas, possibilidade de vidas, é o homem mais inteligente. Luciano, eu não acho que tenha uma receita de remédio, tá? Eu não acho que tenha mesmo. Lê aqui, Professor,
Vamos encerrar aqui e começar outra para a gente encerrar Bora. na próxima. Vamos embora. A gente fala mais 3 Pessoal, horas. Pessoal, a gente vai ficar aí mais uns 10 minutos no máximo para encerrar, pode ser? Ou 15, não sei. Ou 30. Essa caminhada aí, né? Eu como iniciante, e muitos aqui também, talvez entraram aqui esperando algo diferente do que viram, né? Mas eu sei que tudo foi coordenado. A gente chega com o pé na porta, né, Luciano? Tudo foi coordenado e as coisas aconteceram um pouco em imprevisibilidade, mas eu saio animado, inspirado, e obrigado pela confiança que você me dispensou, né? E conte comigo aí. Não sei de que forma que você pode contar comigo, mas... Não, eu que agradeço você, sua esposa, que também foi muito generosa comigo, me divulgando meu trabalho. E a gente tá só começando. A gente está só começando. Obrigado aí por todo mundo que teve a paciência de me assistir. E é isso. Pessoal, valeu, hein? Quem esteve conosco aqui até o fim, ou quem participou por pouco tempo, não pôde ficar mais, a gente volta, hein? Professor, o senhor está intimado aí. Nós vamos Pode contar aí. comigo. Mas olha, isso é perigoso, cara. É que a galera não conhece o meu ritmo de trabalho. Se tu quiser me fazer live todo dia, eu faço, hein? Não, o Guilherme falou aí. Tô brincando. Amanhã. Mas quando precisar aí, quando quiser, não tem tempo ruim, não. Nem que a gente faça live para contar piada. Mas live a gente faz. Nossa, que honra para mim, viu? Estar aqui esse tempo com você e com o pessoal que participou aí.